Boa noite, povo de Deus. É com alegria, com satisfação que nos encontramos aqui, reunidos mais uma vez em nome de Jesus Cristo, em nome da igreja que Deus criou a partir do seu Filho. Tá? Opa, deixa eu só desligar aqui um pouquinho o som, para não dar retorno aqui, que é o meu retorno. Mas agradecemos e pedimos que Deus continue te abençoando, te guardando e que nós possamos fazer mais um grande estudo da Palavra de Deus. Tudo que vem da Palavra de Deus é grande, é ótimo. Eu confesso aos irmãos que eu leio muito, gosto muito da Palavra, Novo, Antigo Testamento, muito curioso, estudei tudo sobre essa sociedade secreta, tudo. Mas está tudo aqui, ó. Quem não conhecer esse livro não conhece nada. É um tremendo de um ignorante, que aqui é o livro que tem a história do mundo, o passado, o presente e o futuro. E tudo que nós trabalhamos aqui, nós fazemos com a maior seriedade, com amor e carinho, como Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E no reino de Deus não existe covardes. Isso é uma coisa que muito me conforta, porque o que mais tem no mundo hoje, principalmente no sistema religioso, são os covardes. Não é? Eles querem viver da mentira, do engano. E Deus falou para o profeta Jeremias, no capítulo 7. Jeremias, você vai lá para o átrio, para o pátio do templo, não entra lá dentro não, só no pátio do templo, e diz para esse povo, o povo de Deus, que eu te proibi de levantar clamor sobre esse povo, porque este meu povo prefere o engano. O único lugar na Bíblia que eu sei que Deus pede para um profeta não orar pelo povo dele. E nós estamos vivendo esse momento. Não tem nenhuma pessoa mais na face da terra, através da internet, que diz que não conhece a palavra de Deus. Todos os canais têm tradução simultânea e todos já ouviram falar dessa palavra. E nós vamos lembrar de uma escravidão de 430 anos que o povo de Deus passou sob o domínio dos egípcios. Aí depois vem aquele negócio todo, a terra prometida, Abraão, Isaac e Jacó, aquela geração, e vem a construção do templo de Jerusalém. Rei Salomão perdeu toda a noção da história da igreja aqui, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Vai lá no Egito, os maiores inimigos do povo de Deus, ele simplesmente casa com a filha do faraó, daquele povo que escravizou o povo de Deus 430 anos. E Deus precisou mandar aquelas 10 pragas do Egito, que pegou em todos os inimigos do povo de Israel, mas não pegou no povo de Deus. E esse é o rei Salomão que o mundo segue, que preparou o caminho para Satanás, criando várias religiões para infinidade de demônios, pois o Deus verdadeiro ele abandonou. Então, isso que nós pegamos sempre aqui, falando dia e noite, entregando todas essas verdades. Nós não temos compromisso com a mentira. Quem trabalha com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, não trabalha com mentira. Nós somos talvez o único povo na face da terra que preserva a verdade. Lembram quando eu falei que esses czares da Rússia, que são esses comunistas atuais, mataram 200 milhões de pessoas, depois fizeram a Primeira Guerra Mundial para levantar o local em 1929, onde vai emergir a primeira besta, depois fizeram a Segunda Guerra Mundial para
separar o local lá. Em 1940 e 45 fizeram essa guerra para criar o Estado comunista de Israel, onde emerge a segunda besta, direitinho como está em Apocalipse 13, de 1 a 10, a primeira besta, e de 11 a 18, a segunda besta, que é de Salomão, que tem um número de um homem, o seu número é 666. Mais claro do que isso não tem como explicar. E a terceira guerra mundial, que serão essas duas bestas, o barro e o ferro, de Daniel 2, que vem Jesus agora nesse momento, esmiuça o barro e o ferro. É um reino dividido que não prosperará. Então tudo isso que propaga a ONU, as TVs, isso tudo é mentira, não tem fundamento nenhum. Disney, ficção, tudo mentira. Hollywood, tudo ficção, tudo mentira. Sistema religioso, tudo mentira. Está aqui. Jesus nunca criou uma religião. Nem os seus discípulos, nem os seus apóstolos. E nem nós criamos. Jesus nunca construiu um templo. Nem os seus discípulos, nem os seus apóstolos. Gente, está tudo aqui. E o tempo todo Jesus dizendo, está aqui quem é maior que Salomão. Eu caí e reerguei o terceiro dia, eu sou o templo. Está aqui quem é maior que Salomão. Gente, comparar maçonaria com Salomão sentar no grau 33 e botar esse livro lá dentro, diz, aquilo não tem nada a ver com esse livro. Ali são os falsos profetas. Aí sim, a primeira besta chama-se falso profeta. E a segunda besta, o anticristo, é o falso Cristo. Tem nada a ver com esse livro. E como que as pessoas não conseguem perceber isso? E Jesus disse que seria assim, no sermão profético de Mateus capítulo 24. As pessoas não iriam perceber o que estava acontecendo. Somente os escolhidos de Deus, que se possível fosse, Satanás enganaria os escolhidos de Deus, mas não é possível. Está aí. Toda essa mentirada do mundo, as pessoas brigando, matando, e nesse sistema achando que vão resolver alguma coisa para a vida deles, e que eternamente a alma deles estará guardada com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tudo isso é inferno. Mas você vê lá na maçonaria, não existe inferno. Não existe pecado. Quem vai se assentar nesse prostíbulo de Salomão reerguido, lá nesse Estado comunista de Israel, querendo parecer Deus? O iníquo, que já legalizou todo o pecado. Desde 1980 eu estou falando e avisando, olha os 3 planos nacionais dos direitos humanos, que espalhou essa desgraça para o mundo todo. Até os 18 anos, no mundo todo, ninguém pode trabalhar que é crime. Mas você pode praticar qualquer tipo de pecado. E as pessoas tinham 20 anos, chegavam na delegacia, ô tio, quantos anos você tem? Tem 17. O cara tinha 20, 25, era tudo 17 anos. Então o crime prosperou na face da terra. Quem publicou isso aqui no Brasil? O maçom, satanista, traficante, Fernando Henrique Cardoso, que entregou a nossa Vale do Rio Doce, quer dizer, privatizou, ele não roubou não, ele privatizou para o maior traficante do mundo, que é o Jorge Soros, como o Enéas já dizia isso. Eu já falei para vocês, eu tinha contato com o Enéas, ele era aqui do Rio de Janeiro, depois foi para o Crono. Gente, a gente já fala essas verdades há quanto tempo? Estão pagando para ver? Então continue. Continue pagando para ver, que vocês vão ver o que é bom. Vocês vão ver o que é bom para ir para o inferno. Resistir ao Deus de profunda e grande infinita misericórdia. No início do Salmo, o rei Davi já disse, eu amo tanto esse Deus. Ele ouve o que eu falo. E Ele ouve as minhas orações. Eu amo tanto esse Deus Yahvé, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que mandou o Espírito Santo. O resto, tudo é fake news político, fake news religioso, tudo isso é fake news, eles que criam as fake news todas.
Tudo mentira. Satanás é o pai da mentira. É o título que esse homem do inferno tem, é o pai da mentira. Enquanto que Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. Ninguém, não existe nenhuma exceção, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse próprio Jesus que disse em João 8:20, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o grande rei Davi está orando a Deus, agradecendo por essa liberdade que Deus nos dá, de pregar, viver honestamente, viver o Evangelho de Deus. E dano nenhum lhes causará. Eu acho que as pessoas conhecem tudo da minha vida, que eu não tenho nenhum segredo para com a minha igreja, a igreja de Cristo. Nós somos o corpo, ele é a cabeça. Então vamos ver esta linda oração, que nós estamos desde o mês de abril, falando sobre oração, orando e jejuando. O melhor que você pode fazer por você hoje, pelo seu país, se você o ama, é falar com o nosso Deus. Que se você for um crente sincero, verdadeiro, Ele te ouve e responde às tuas orações. Vamos entrar no estudo. Deixa eu abrir aqui. Os irmãos sempre me dão um retorno, né? O som, como é que está aí? A imagem, está tudo fluindo bem? Porque agora nós já temos um padrão de trabalho, não era aquela confusão da gente montar lives por lives, tá? Então agora aqui a gente já faz um negócio mais rápido e pela honra e graça de Deus, nós estamos evoluindo e fazendo o melhor, tá bom? Então vamos ver aqui, agradeço pela libertação. Está escrito, todo o nosso trabalho, para Satanás ficar furioso, dizer assim, ó, aqui não é doutor Pedrosa que está falando não, ô capetinha, quem está falando aqui é o Senhor dos Senhores, aquele que te venceu. O Espírito Santo está dentro de nós avisando, viu, diabo? O capeta, o pai da mentira, o enganador que veio, o mercenário que veio para matar, roubar, destruir. Deus disse, você tem que andar embaixo dos pés da igreja, tem que aguentar isso. E dano nenhum lhes causará. E nós agradecemos essa libertação que Deus deu à igreja dele. Lucas 10, versículo 18 a 19. Então vamos ver que Salmo 116 diz assim, eu amo o Senhor. Que ele ama por quê? Que Deus dá dinheiro para o rei Davi? Deus dá boa vida para ele? Todo mundo tem a vida difícil, mas ele, um rei, tem uma vida sem problemas. É isso? Não. Um homem que teve os maiores problemas da vida, que Satanás queria transformá-lo em Salomão. Mas o rei Davi levantou e nos deu um grande exemplo. E Salomão, o pior exemplo, a pior desgraça do mundo, que está sentado lá no trono, onde tem os homens mais assassinos, mais corruptos, onde o seu sistema religioso é chamado por Deus de a igreja prostituta. Que Deus diz, eu a vomito. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. A gente poderia, para terminar o programa aqui agora, já está de bom tamanho. De bom tamanho. Eu amo o Senhor. Mas por que, rei Davi, você ama o Senhor? Porque Ele ouve
a minha voz e as minhas orações. O privilégio que a gente tem. Vê se um presidente do seu país ouve tudo que você fala que você quer e atende os seus pedidos. Vê se o vice-presidente faz isso por você. Vê se os senadores todos fazem isso por você. Se os deputados federais, estaduais, se os governadores, os prefeitos, os vereadores fazem isto por você. Por isso o rei Davi disse: eu te agradeço por me libertar de todo esse mundo perverso. E 3.000 anos depois, nós estamos comprovando o que ele falou é totalmente verdade e nós continuamos seguindo esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que não tem nada a ver com Salomão e essa prostituição religiosa que está aí. Não tem nada a ver. Gente, é a diferença do dia para a noite. Deus teve tanta consideração com o rei Davi que esperou o rei Davi morrer para destituir do trono de Israel o pior rei que existiu na face da terra, o cara mais idiota do mundo, que eles chamam de rei Salomão. E o próprio pai do rei Salomão, o rei Davi, no Salmo 110 ou 111, ele diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E esse filho desobediente, assim como Absalão, o irmão de Salomão, quis tomar o trono de Israel do rei Davi. E o rei Davi não fez nada contra o filho dele. No final, ele morrendo, correndo a cavalo, os grandes cabelos dele prenderam numa árvore. E vieram os soldados de Israel e transpassaram com a espada Absalão. E o rei Davi chorou muito pela morte do filho dele, um imprestável. Mas ele tinha amor aos seus filhos, mesmo nessa condição. O rei Davi ficou foragido muito tempo, por causa da desordem daqueles filhos desobedientes que nunca entenderam o que era sabedoria. E está aí, cegamente, 100% do sistema religioso. Não precisa falar com a igreja prostituta do Vaticano de 1929, onde vai emergir a primeira besta, 100% de homossexualismo, 100% de bode bafomete. Quando eu mostrei há uns 20 ou 30 anos uma música deles lá dentro, Lúcifer cantando: Lúcifer é Deus, Lúcifer é irmão de Jesus Cristo, não sei o quê, aquela música, como é que se chama, da Catedral dos Bispos. O pessoal dizia: não, isso é mentira, isso é fake news. Satanás, eu sempre disse para vocês, ele é uma bicha. Satanás é homossexual. Quantas cirurgias eu já participei e vi, tirando os mais diversos objetos do ânus desses filhinhos de mamãe, que a mamãe se orgulha dos seus filhos serem homossexuais, mas não mostra na televisão. Aqui, que o meu filhinho enfiou lá atrás. Ó. Irmão, é uma infinidade. Esses desodorantes, vários tipos e tamanhos. Esse estojo de colocar, gente, garrafas de Coca-Cola, copos, pés de sofá, aqueles pés de madeira, pés de palito. Irmão, uma infinidade. Cenoura, pepino, uma criatividade de Satanás para dizer: está vendo? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha o que eu faço contigo. A minha revolta é essa contra Satanás. E os caras chegam lá de olhos fechados, não conseguem abrir os olhos, ficam calados de tanta vergonha que Satanás leva para essas pessoas, e é aquele que está sentado no trono da maçonaria que faz isso.
E não tem ninguém com coragem para abrir a palavra de Deus e desfazer as obras do diabo. Mas eu faço há 40 anos. Hoje estava conversando com os irmãos que vieram aqui conversar, tirar dúvidas sobre a palavra toda. Teve um que já conhece o nosso trabalho há mais de 40 anos. Mas eles têm medo até de vir aqui na frente, irmão. Eu continuo sozinho, eu e Jesus, e vocês, levando esse estandarte de ouro, dizendo, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Eu não fico preocupado com o diabo estar fazendo o que ele está dizendo. Minha atenção, o meu temor é para a palavra de Deus. Quando você descobre isso, te dá uma paz, uma tranquilidade. Como o apóstolo Paulo disse, para mim, o viver é Cristo, morrer é ganho. E todas as coisas, boas ou ruins, pode ser a maior desgraça que Satanás prepara para você. Aquilo vai converter em bens para a sua vida. Satanás deve ficar furioso, né, conosco. As prostitutas de Salomão, os corruptos de Salomão, os boiolas. Irmão, o índice de homossexualismo ali é altíssimo. Porque a palavra de Deus do Salmo do rei Davi, 105, diz, aqueles que adoram ídolos, eu os tornarei semelhante aos ídolos. Se você adora uma imagem dessa aí, da estátua da liberdade, dessa prostituta, as mulheres viram prostituta assim, ó, na entrada de demônios. Essas semíramis que estão espalhando para o Brasil, dizendo que vão trazer emprego, resolver. Isso é conversa fiada, irmão, vão trazer desgraça para o país. Logo depois da 4ª geração de Nimrod, de Noé, veio Nimrod e Semíramis. Olha a desgraça, Deus tinha dado um reset no mundo com o dilúvio, na 4ª geração está levantado. Semíramis e Nimrod, fazendo a torre de Babel para chegar no céu. Nós chegamos no céu através da oração de um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por isso, por Deus ouvir a nossa voz e as nossas orações, nós temos que dizer dia e noite, Yahvé, eu te amo, Senhor. Ah, eu amo aquele artista, aquele herói da novela, aquele herói do cinema, aquele herói do futebol, eu amo, mano. Não, irmão, isso aí a gente odeia. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aquele que perder a sua vida por me amar, encontrou a sua vida. Mas aquele que quer guardar a sua vida e não me ama, perdê-la. Então, só este versículo, primeiro, dá para a gente meditar sobre muita coisa. Então, o rei Davi, descrevendo o Salmo 115, diz, se você adora um bode bafomete que é andrógeno, homossexual, eu faço essa pergunta há mais de 40 anos. Eu tenho que me atualizar, que às vezes eu falo 40 anos, mas já vão 43 anos. Eu digo, eu pergunto, por que todo pai de santo é homossexual? Não teve um cientista, um médico, um psiquiatra, um psicólogo que me respondeu. Um cientista que estuda toda a genética do mundo não me respondeu. Porque está aqui na palavra que Deus disse, eu colocarei na sua boca palavras, aqui, ó, Lucas 21, 15, porque eu vos darei boca e sabedoria. Isso que Deus está falando aqui para você, com o Dr. Lucas,
capítulo 21, versículo 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria. Deus, para você ficar calado, nós somos sinceros, o sincero se manifesta. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos que se vos opuserem, todos que se forem opostos contigo. Viu lá na Rede TV? 4 programas, batemos em todo mundo, o diabo ficou desesperado, aí veio um diabo encarnado lá chamado Silas Malafaia, que jura que vai resolver o seu problema do Brasil, e manda fechar os programas, porque ele próprio não tinha palavra para contradizer as palavras de Deus, Ezequiel 8. Irmão, eu não tenho a menor preocupação com esses homens, irmão. Eles nunca resolveram o problema da vida deles, vão resolver da sua vida e do seu país. Eles ficaram 8 anos na maçonaria da esquerda. Esse de fora de São Paulo, esses lá do Vaticano, dos árabes, a maçonaria da esquerda. 4 anos conselheiro, dando conselho para Dilma, 4 anos dando conselho para Lula. Isso eu sou Silas Malafaia, o maçom Silas Malafaia, que mandou tirar os 4 únicos programas que fizeram aqui no Brasil contra essa tragédia mundial que se chama maçonaria. Mandaram me matar, calúnias. Estou flutuando no Espírito do Senhor. Porque eu sei que Deus ouve a minha voz e as minhas orações. Eu sei em quem tem bem crido, para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós temos que falar a palavra de Deus, irmão. Discutir política, religião, você está perdendo tempo, falando das 2 bestas de Satanás, que a ONU fez isso, que não sei, isso é tudo obra do diabo, estrutura do diabo, no final é 100% de mentira. Esse mercenário que veio para privatizar, né? Roubar o que é do povo, matar, roubar e destruir. Mas Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Por isso você deve dizer, eu amo o Senhor, Yahvé. Não é Baal, não. Esse bode Bafomete, que os Illuminati chamam de... Como é que é? Vou lembrar aqui agora. Os demônios lá deles. É o bode Bafomete, o mesmo Baal. Então nós vimos aqui em vários estudos de oração que Deus conhece o nosso pensamento e que antes das palavras saírem da nossa boca, Ele já as conhece. E está aqui, 1000 anos depois do rei Davi, o Dr. Lucas, não é desses médicos assassinos comunistas, não, esse servo de Deus, que ajudou muito o apóstolo Paulo, que escreveu quase todo o livro. O Lucas escreveu também um Ato dos Apóstolos, toda essa história maravilhosa dos apóstolos, o Dr. Lucas, que estava junto com eles. Esse é um médico a quem eu tenho a minha referência. Ele diz, Lucas 21:15, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. O que eles fazem?
Vamos tirar a liberdade desse pessoal. Tiramos da Rede TV. Ninguém mais vai pregar Ezequiel 8 aqui no Brasil. É onde se mostra as coisas que irritam a Deus. Os que levam o ramo de acácia. Irritam a Deus e enchem a terra de violência. E eles saem fazendo campanha de paz e amor. Ó. Quanta demagogia, quanta mentira, meu irmão. Eu amo o Senhor. Eu amo. E continuarei amando. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Nos estudos anteriores que nós fizemos essa semana passada. E diz, eu conheço o teu pensamento, eu conheço o teu corpo antes mesmo de ser formado, lá no ventre da sua mãe, eu te conheço. Veio com esse título a mensagem emocionante dos salmos que nós temos orado. Você chega no templo religioso onde Deus não habita, está escrito isso por Jesus, os discípulos, os profetas. Pessoas vão lá para encontrar com o diabo. Não vão para encontrar com Deus. Todos eles, 100%. O Saad entregou para mim, o único homem aqui do Brasil, entregou para mim todos esses líderes religiosos, o Vaticano, essa PUC, esse povo todo, chamando Satanás de grande arquiteto do universo. Então nós temos motivo de sobra para orar, irmão. Por que nós não oramos? Isso é o suficiente para edificar a sua vida. E se você quiser consertar o seu país, é com a sua vida. Nós somos sal da terra e luz do mundo. É contigo que Deus vai mudar o Brasil. Não são com esses homens lá de Brasília, os 3 pontinhos, legislativo, executivo e judiciário, todos eles chamando Satanás de grande arquiteto do universo. Ninguém entra nesse centro de corrupção, de violência, de mentira, de engano, e que roubam conivente, todos eles do povo, chamando o nome desse roubo de privatização. Teve esse movimento todo, vocês esqueceram? Foram lá reunir os 2 grão-mestres da maçonaria do Brasil, da esquerda, Michel Temer, e o da direita, outro. Foram lá discutir os problemas, as soluções, se os maçons da direita e esquerda estavam todos satisfeitos. Está tudo bem assim? Então vamos continuar. Não chamaram um cidadão, uma pessoa do povo, para participar da reunião e saber o que eles combinaram. A palavra de Deus é muito clara. Maldito o homem que confia no homem. Por isso, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Ficaram decepcionados com o maçom Sérgio Moro, que era o ídolo nacional, todo lugar que ele andava, nos teatros, levantava, aplaudia, cantava, tocava música para ele. No shopping, paralisava o shopping, o salvador da pátria, que nem vocês que são mais novos esqueceram. Dos caras pintadas, verde e amarelo, Fernando Collor, o caçador de Marajá, o maçom Fernando Collor. Ai, irmão, maldito o homem que confia no homem. Mas eu continuarei confiando no Senhor. Não importa a circunstância, como nós cantamos aqui ontem. Não importa se você está rico, se você está pobre, se você está com a sua família ou sozinho, se você está com saúde ou sem saúde, se você está com emprego ou sem emprego. Não tem outro jeito de agradar a Deus. É pela fé.
O justo viverá pela fé. Por que dá tanto murro em ponta de faca? Se é tão simples ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus vier fazer um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, uma nova Israel. Apocalipse 19, ele virá no cavalo branco. Na abertura do primeiro selo serão liberados 4 cavalos que Jesus vai abrir. Quando a igreja for arrebatada, então Jesus vai abrir o primeiro selo. E o primeiro cavaleiro do cavalo branco, todo mundo dizia, não, mas esse é Jesus que está voltando, Apocalipse, aqui. Gente, esse é o falso Cristo. A pessoa não sabe nada de Apocalipse. Tudo errado. O pouco que ensinaram foi tudo errado. Aí, o verdadeiro, ele vem em Apocalipse 19, com a sua noiva, toda ornamentada, com seu exército. E ele será chamado por todos como? Hein? Aqui a gente já falou tantos anos. Ele será chamado de Yahvé, Yahuwah, Yahshua. Pergunta aquele cara que sabe tudo, que já adivinhou o dia e a hora que Jesus ia voltar, um Romildo, um idiota desse. Romildo, pelo amor de Deus, cala a tua boca, pede perdão a Deus. Olha quantas pessoas você já levou para o inferno. Tenha misericórdia, você tem que estar na cadeia. Pregação de falsa ideologia, falso profeta é artigo 299 do Código Penal Brasileiro. Qualquer autoridade pode te botar na cadeia, porque o que você falou não está aqui. A palavra de Deus diz que ninguém é ninguém, sabe o dia nem a hora que o Senhor vem. E o nome dele que ele será chamado, pelo novo céu e a nova terra, chama-se Palavra de Deus. Esse é o nome de Jesus. Onde nós guiamos? Aqui, Jesus. Ele é vida. Está aqui. Ele é Espírito. Está vivo aqui. Cumprindo cada dia a palavra dele. E esse foi o projeto do Pai. De João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Deus não odiou o mundo, não. Que odeia o mundo é Salomão, maçonaria, sociedade secreta, as prostitutas de Salomão. Isso que odeia o mundo, o ser humano, e criam esses venenos para matar as pessoas, essas falsas ideologias. Deus não. O projeto de Deus, João 3,16, ele enviou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse Deus que amou o mundo, nós devemos amá-lo também, mas não amar com segundas intenções, com interesse. Senhor, o Senhor me deu um carro, o Senhor me dá rico, daí isso eu vou fazer. Não. É um amor incondicional. Esse é o valor da oração. Aí o cara... Jesus rasgou o véu do templo, acabou com todas as religiões, todos os sacrifícios, todos os sacerdotes, e acabou agora, de hoje em diante, todos vocês são sacerdotes. Entram no Santo dos Santos, em meu nome. Um único nome, uma senha única para falar com o Pai. O resto é fake news. Então, 3.000 anos depois do rei Davi, nós estamos confirmando a mesma palavra de Deus, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. O mundo não está pior, irmão. A igreja de Cristo está clamando por misericórdia, por justiça, por amor, e que Jesus volte logo. Isso que é a coisa maravilhosa que nós temos hoje, depois de 40 anos lutando, irmão.
sem nenhuma coisa, separamos tudo que estava ruim, que estava acontecendo no sistema religioso, muda de uma religião, o que vocês todos fizeram, eu fiz. Aí vão vendo aqui na palavra, não, isso não está aqui, isso não está aqui, esse templo não está aqui, religião só tem uma vez aqui na Bíblia e fala que religião é corrupção. E cadê? E Jesus? Jesus teve religião? E o templo? Qual o templo que Jesus construiu? Onde que foi? Este povo agora está reunido aqui conosco. Mais da metade. Eu espero em breve, pelo menos 2/3 da população brasileira fora dessa sociedade secreta, desses prostíbulos de Salomão, onde Deus não habita. Que você também, depois que sair de fora, você vai dizer assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. E Deus conhece o nosso entendimento, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, mesmo quando estávamos lá dentro do útero de nossa mãe. E por que Ele não vai te conhecer hoje? Vamos continuar vendo essa coisa maravilhosa que se chama oração. E que você só tem que falar, um cara lá de Santa Catarina pagou 100 mil reais, com imposto de renda pegou o Silas Malafaia, não, foi uma oração que o cara pagou, que eu fiz para ele, 100 mil reais. E Jesus pagou com a vida dele para que você não dependa desses canalhas. Você fala direto com o Pai. O único intermediário é Jesus Cristo. Até quando você vai vacilar? Até quando você vai duvidar da palavra de Deus? Até quando você vai confiar nesses malditos? Esses bodes que ele vai botar à esquerda e vai dizer: para trás de mim, Satanás. O bode aqui à minha esquerda está preparado. O inferno que eles pregam que não existe, para o diabo e seus anjos. O Brasil só muda quando você mudar. O Brasil somos nós. O Brasil, né? Amazônia, né? Vale do Rio Doce, Petrobras, Banco do Brasil, Ouro, Nióbio. O Brasil somos nós. A coisa mais preciosa que tem no mundo inteiro. Vamos continuar aqui. Olha como que ele continua falando lindo, bonito. Porque Ele inclinou para mim o seu ouvido. Sabe esse Deus de infinita bondade e misericórdia, que fez o céu e a terra e domina sobre o céu e a terra. E Satanás faz toda essa palhaçada no mundo e você acompanha as palhaçadas de Satanás, Disney World, sociedade secreta, religiões, televisão, futebol a lavagem do dinheiro de Satanás, com o mesmo que eles tiram das religiões. Por isso esses pastores estavam no púlpito aí da Assembleia do Diabo, 2 deles. 2 facções da Assembleia do Diabo. Não, eu sou Vasco, eu sou Flamengo, discutindo lá, porque é ali que lava o dinheiro dos dízimos, das ofertas, do tráfico de droga, na compra e venda de jogadores, todo tatuado de Jesus. Depois mostra aqui Jesus na testa. Há mais de 30 anos, eu digo isso, o maçom Pablo Escobar comprava times de futebol para lavar o dinheiro do tráfico de droga, de onde o Bispo Macedo ia lá buscar dinheiro do tráfico de droga para construir esse templo de Satanás aqui, para desgraçar o nosso país, principalmente o estado de São Paulo. Tudo farinha do mesmo saco. Como é que você quer que Deus te ouça?
se você está lá com aquele povo que chama Satanás de grande arquiteto do universo, nesse prostíbulo onde Deus não habita? É Deus que é ruim? Ou você que é o imbecil que Satanás queimou o seu cérebro cauterizado, é cérebro queimado, cabeça oca? Porque ele inclinou o seu ouvido e, portanto, enquanto viver, eu o invocarei. Um rei. Ele podia dizer: eu sou rei, preciso de Deus nada. Eu entrei na maçonaria, agora eu sou Deus. Se ele pudesse viver para ver a desgraça que o filho dele fez no mundo. Primeira coisa que Satanás falou para Adão e Eva: vocês são Deus. Pronto. Desgraçou o mundo, né? Sabe o que Jesus disse para nós? Que nós somos pecadores. Mas que ele poderia redimir os nossos pecados, como nós cantamos aqui ontem, e torná-los mais alvo do que a neve. Eu lembro quando acordava cedinho, mais às 6 horas lá em Nova York, dezembro, aquele frio intenso, eu ia lá para o NYU, New York University. Aquela rua assim, tudo branquinha. E você via, às vezes, uma pessoa na sua frente, aquele espaçozinho assim, tudo branquinho. Meia hora depois começavam a vir aqueles ônibus, passavam, fica aquela lama cinza, aquela coisa horrível. Eu imaginava assim, é a pessoa mais alvo que a neve. Mas quando chega o pecado, a vida da pessoa torna-se uma lama. Aí no dia seguinte, eu olhava aquilo de novo, vinha à minha mente. Deus torna-se as nossas almas mais alvo do que a neve. Aí daqui a pouco eu voltava do hospital, tudo sujo, aquela lama, pecado. Mas Jesus pode, no dia seguinte, fazer tudo de novo. O choro pode durar uma noite, mas no amanhecer vem a alegria. Você imagina, esse Deus ter paciência para te ouvir com todas as tuas reclamações, com toda a palavra que é escrita, publicada, repetida, milhares e milhares de vezes, que Deus não aceita idolatria de jeito nenhum, mais de 1000 vezes. 100% dos católicos indo para o inferno, vendo 100% de sodomia e homossexualismo. E não ouve. Como que Deus vai ouvir essas pessoas se eles querem o engano, a mentira, o pecado? Porque esse Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, ele inclinou para mim o seu ouvido. E, portanto, enquanto eu viver, eu vou adorar Nossa Senhora, Santo Antônio, São Jorge, não sei o quê, essa Semíria, esse inferno, dessa desgraça, dessa estátua da escravidão. Deus nos libertou disso, gente. Por isso o salmista está agradecendo pela liberdade que Deus nos deu. A liberdade que Deus nos deu, ele está agradecendo. Então, isso que nós precisamos, vamos botar aqui o versículo aqui, ó, Lucas 21, 25, para você saber que você tem a autoridade de Deus. Ninguém vai se opor à palavra de Deus. Enquanto eu viver, eu invocarei. Esse Deus que ouve as minhas orações, que ouve a minha voz, e que ele inclina o ouvido dele para mim. Porque os laços da morte me envolveram e, surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. O mundo todo
está vivendo essa angústia, essa tristeza, essas tribulações do inferno, laços da morte. Vamos lembrar o que o rei Salomão, depois na sua velhice, escravizado pelas prostitutas dele, Deus ainda fez sair da boca dele. Eclesiastes 7:26. Encontrei uma coisa pior do que a morte. Aqui está falando, olha, de morte, laços de morte, tribulações do inferno, profunda angústia e tristeza. Mas o rei Salomão fala que encontrou uma coisa pior do que a morte. Ele encontrou uma coisa pior do que a morte. E ninguém nunca pregou isso. Tudo isso trabalho inédito de Dr. Pedrosa na palavra de Deus. Todos os versículos escondidos. Eles nunca falaram e nunca vão falar. E tentaram me impedir tantas vezes de falar a palavra de Deus. Eu disse, não tem ninguém aqui na face da terra que pode me impedir de pregar a palavra de Deus. Só quando Deus me chamar. E eu vou dizer que nem o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então o rei Salomão estava feliz porque Deus tinha libertado ele dos laços da morte, das tribulações do inferno, da profunda angústia e tristeza. Então ele estava louvando, agradecendo a Deus por ele ser um homem livre, como nós somos hoje. E Salomão confessou o que ele fez com aquelas mais de 1000 mulheres. Encontrei uma coisa pior do que a morte. Que o rei Davi encontrou uma dessas prostitutas. O rei Davi encontrou. Satanás queria fazer da vida do rei Davi o Salomão do inferno que está aí hoje. E ele repete em Eclesiastes 7:26, encontrei uma coisa pior do que a morte, cujo o seu coração são laços e redes. Satanás usa muito essa expressão para pegar laços dos passarinheiros, laços da morte. Então essas prostitutas de Salomão são piores do que a morte que o rei Davi enfrentou. Laços da morte me envolveram e surpreendido pelas tribulações do inferno. Não são tribulações aqui do mundo. Encontrava-me em profunda angústia e tristeza quando ele se encontrou com aquele pecado, com essa mãe de Salomão. E ele continua descrevendo Salomão, encontrei uma coisa pior do que a morte, a mulher, cujo coração são laços e redes, e cujas suas mãos são ataduras, igual quando você pega uma múmia, enfaixa ela todinha. Assim que fica o pecador, que virá a ser preso por ela. Mas quem for bom diante de Deus, escapará dela. Escapei de 2. Muito difícil. Estive lá no laço do inferno, como laços da morte. Mas não porque eu as procurei, eu as pensei que fossem pessoas, mulheres de bem, dentro do sistema religioso, tocando piano, não sei o quê, e cantando e louvando aquele negócio. Outra profissional como eu, pensei que era como eu, mas só aparência. E quando eu vi, falei, Senhor, me dê força, me livra desses laços da morte, dessa tribulação do inferno, pois eu me encontrava em profunda angústia e tristeza. Então hoje eu digo, Senhor, eu te amo, porque o Senhor ouve a minha voz, porque o Senhor ouve a minha oração. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Então vamos continuar com o rei Davi, que ele pregou
essa oração maravilhosa. Então, o que ele disse diante de todos esses projetos, que ele ficou nos laços de uma mulher pior do que a morte. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me dessa prostituta. Ele não ficou e foi arrumando outra e outra e botando 1000 mulheres dentro do palácio dele. Ele não fez isso. Ele caiu, como você pode ter caído várias vezes. Mas ele clamou pela liberdade. A liberdade só Deus pode te dar. O diabo só te escraviza. Olha quem fez todas as escravidões no mundo. Sociedades secretas de Salomão. Ele cobrava 666 ciclos ou talentos de ouro por ano das pessoas. Era um mercenário que veio para matar, roubar e destruir. Encarnação de Satanás, que eles chamam de Lúcifer, o anjo caído. E 6.000 anos depois do Jardim do Éden, esse mesmo Satanás chega para os maiores imbecis, médicos, engenheiro, advogado, e etc., pastores, padres. Satanás diz para eles: idiota, você é Deus. O ego vai lá em cima. Sou Deus Malafaia, sou Deus Macedo, sou Deus lá do Vaticano, ou argentino, sou Deus. Qualquer idiota que se encontra, às vezes no grau 1, 2, 3, eu sou Deus. Deus não existe. Deus sou eu. Olha a desgraça que anda acontecendo no mundo inteiro, irmão. 6.000 anos depois do Jardim do Éden, Satanás não tem tecnologia nenhuma. Usa a mesma coisa imbecil que ele falou para Adão e Eva. Agora vocês vão se tornar imortais. Pergunta o maçom se não é imortal. Aí põe um nome em todas as rodovias que eles roubam, põe o nome de maçom, em todos os hospitais que eles roubam, coloca o nome de maçons, ou das prostitutas dele. Em todos os palácios, viadutos, rodovia que eles roubam do povo, colocam o nome das prostitutas, dos boiolas deles, que eles dizem que são imortais. Imortalizado na privatização, ou seja, no roubo do que é do povo. E assim Salomão já fazia. Aí quando ele estava em toda essa situação aqui que nós vimos aqui, de laços de morte, tribulação do inferno, profunda angústia e tristeza, invoquei o nome do Senhor e o Senhor, liberta-me. Aí ele fala no versículo 1, eu amo esse Deus, porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve a minha oração, Ele inclina o seu ouvido para mim. Eu amo esse Senhor. O Senhor é benevolente e justo. Nosso Deus é misericordioso. Satanás é o acusador, o pai de mentira, o enganador que veio para matar, roubar e destruir. Esse que está aí 24 horas e as pessoas não percebem. O Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais força, Ele me salvou. Sabe quem está dizendo que Deus cuida das pessoas simples? O rei de Israel. Ele se humilhou, foi lá embaixo. Tornou-se um homem simples diante de Deus. Ele podia dizer, Senhor, desde criança, o Senhor já tinha me separado, Senhor. Eu venci Golias, Pai. Quantas batalhas eu venci. Eu toco harpas. Quando o rei Saul estava cheio de demônio, eu ia lá louvar o Senhor. Ele era liberto. Ele não falou isso. O rei disse, o Senhor cuida
das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Porque Ele era um homem segundo o coração de Deus. Quanto exemplo maravilhoso o rei Davi nos dá, até com os erros dele, como ele soube consertar. Agora, não fale de Salomão, que eu tenho nojo de falar nesse nome. Tenho nojo. O cara que Deus fez tudo por ele. Talvez por você que está nos ouvindo, Deus já fez tudo por você. E você, Deus falando no seu coração, você, não, eu quero ser Deus. Eu não vou depender de Deus. Se eu posso ser Deus, para que eu vou depender de Deus? Quero ser Deus. Acabou. Sou maçom. Posso fazer tudo o que eu quero, sou Deus. Posso matar, roubar, homossexualismo, prostituição, sodomia, tudo. O grande templo de Satanás aqui na terra chama-se ONU, construído por dos maiores comunistas do Brasil, onde tem a carta da ONU, é a carta dos maiores assassinos do mundo, Karl Marx, Lenin, Trotsky, tudo nome de falsos judeus da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são mentirosos. A carta da ONU. Ali está representada a criação dos piores homens. Mao Tse Tung matou 35 milhões de chineses, irmãos dele. E esse homem é idolatrado ainda no mundo, irmão. Não consigo entender pela ONU. Manifesto Comunista. Fidel Castro, só numa ilha, matou 150 mil pessoas. E essas pessoas que eles mataram, a maior parte deles eram servos de Deus. Como eles nos perseguem hoje. Sou crente, irmão. Sou comunista. Os meus irmãos são esses bodes da esquerda. Eu vou para o inferno com eles. O Conselho Mundial de Religiões está fechado 100%. Eu falo, gente, as duas bestas do poder político e econômico do Estado de Apocalipse estão lá dentro da ONU. Ela mente 100%. Vocês não viram nesses episódios agora recentes? Se alguém tem alguma dúvida disso, ela não é de crédito de nada. Ela está instalando a iniquidade no mundo. E eles vieram para matar. Eles vieram para matar. Eles vieram para matar. O profeta Isaías, no capítulo 28, diz, eles fizeram pacto com a morte. Eles fizeram aliança com o inferno. E só tem um que pode quebrar esse pacto com a morte e aliança com o inferno. É a pedra angular. Pedra principal de esquina, que não foi esculpida por mãos de homens. Daniel, capítulo 2, que vem agora, esmiuça o barro e o ferro. Maçonaria inglesa e francesa. O Vaticano e Israel, o local onde emergem as duas bestas. Jesus vem e esses 10 dedos de barro, Israel. Ferro, Império Romano, reconstruído aí na Europa. Jesus vem e esmiuça. Esse é o único que pode quebrar aliança, com o pacto, o inferno. 22 versículos aqui na Bíblia, que eu pesquisei e mostrei. Que os construtores, ninguém sabia o que significava a maçonaria. Os construtores rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina. Dita por Pedro, por João, por Paulo, dito pelo próprio Jesus. Está aí. A ONU toda a ONU, com as suas duas bestas, preparando a Terceira Guerra Mundial. Essa foi a guerra biológica que eles fizeram. É mais um ensaio entre as duas bestas.
o anticristo e o falso profeta, entre a maçonaria inglesa e a francesa, exatamente como Satanás revelou a Albert Pike em 22 de janeiro de 1870. O que está na Bíblia escrito, há milhares de anos. Satanás, ele é o maior desinformado da face da terra, porque está lá no livro de Amós. Deus disse: antes que eu realize e faça qualquer coisa na face da terra, antes de realizar qualquer coisa, eu anuncio primeiro aos meus servos, os profetas. Você vê a credibilidade que nós temos com Deus, quanto nós somos importantes. Eu acho que Salmos 25, acho que 14, ele diz: eu não terei segredo para com aqueles que me amam. Olha quantas coisas Deus revelou ao rei Davi sobre a morte, nascimento, profecia de Jesus, tudo que o rei Davi falou, as mesmas expressões que ele falou aqui, Jesus repetiu na cruz. Nós já estudamos isso aqui há poucos meses. Por isso o rei Davi estava dizendo: eu amo esse Deus que escuta a minha voz e ouve as minhas orações. E quem é você para dizer que é melhor que o rei Davi? Ele se humilhou a uma situação de pessoa simples, pois já não tinha mais força. E ele me salvou. Isso é o que interessa. E ele me salvou. Você não vê isso em lugar nenhum descrito por Salomão. Deus fez ele escrever ali. Ele não se arrependeu de jeito nenhum. Deus falou com ele 2 vezes pessoalmente. 1 Reis 11, de 1 a 11. E aí está infiltrado todo o sistema político da segunda besta e todo o sistema religioso da primeira besta. Estão infiltrados. O que é que você vai esperar das 2 bestas de Satanás? O que você está imaginando que as 2 bestas de Satanás vão fazer por você? Te levar para o inferno, te humilhar, fazer enfiar aquele montão de objetos no ânus, como já fiz várias anestesias para tirar dessas pessoas. Cidadão todo tatuado, de cima e embaixo, uns 50 anos, sou o último agora, recente. Nas costas dele tinha uma imagem de Jesus, porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, não há imagem. Tinha uma imagem lá, tatuada assim, no ombro direito, e embaixo escrito: Rei dos Reis. Não adianta botar Deus aqui no peito. Chegou um presidiário uma vez no hospital, ver uma folha de cocaína aqui no peito, aquela folha de maconha. Eu fui, botei os eletrodos, como sempre faço, oro a Deus calmamente, falei: Senhor, me dê sabedoria aqui. Eu falei: meu amigo, não vou chamar amigo. Quem vai chamar um cara que está preso, veio todo algemado para um hospital para operar? Um cálculo enorme renal. A sonda já tinha calcificado dentro da uretra. Não dava nem para sair a sonda. Na ponta da sonda virou uma bola de cálcio. Assim. Meses e anos com aquela sonda. Era para ficar temporário e tirar. Aí eu falei: cara, por que você tatuou uma folha de maconha no peito? Ele falou:
porque eu não conhecia Jesus. O dia que você conhecer Jesus, você vai ver que não precisa tatuar a imagem de ninguém no seu corpo, na sua perna. Você não precisa ter carteirinha de religião. Você não precisa ter carteirinha de maçonaria. Já não tinha mais forças, mas ele me salvou. Satanás quis fazer do rei Davi um Salomão, mas não fez, porque ele me salvou. Irmão, quantas histórias eu poderia contar aqui para vocês, de pessoas que acham que são Deus e nós somos loucos. Pergunta a minha família, toda envolvida com maçonaria, mas eu não me rendi a Satanás, como dizer que eu tivesse a obrigação de estar lá. Não, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Eu vou responder pelos meus atos. Então, depois dele já estar com a alma dele lá no inferno, praticamente, Deus o salvou, aí ele fala o seguinte: volta, minha alma, ao teu repouso. Volta, minha alma, porque a alma já estava lá no inferno. Volta, minha alma, ao teu repouso. Porquanto o Senhor tem sido generoso para comigo. Volta, minha alma do inferno. Porque um homem desse não haveria, como ele citou anteriormente, de clamar a vida inteira: eu orarei ao Senhor, eu amarei o Senhor a vida inteira, enquanto eu viver. Porque a minha alma estava lá no inferno e ele me salvou. Eu disse: volta, minha alma, ao teu repouso, ao teu descanso com o Pai, porquanto o Senhor tem sido generoso para comigo. Irmãos, essas mensagens de oração que nós estamos fazendo, irmão, se não transformar a sua vida, não tem coisa, nem dinheiro, nem ouro, diamante, nada mais vai transformar a tua vida. São coisas muito especiais que o sistema religioso nunca falou, só fala de Salomão. E nós estamos repetindo as orações do rei Davi. Eu tenho certeza que Deus está agora te ouvindo e me ouvindo, como ouviu o rei Davi. Eu tenho certeza. Aí ele já descreveu tudo, a gente poderia parar por aqui. Não tive nem tempo de pegar minha taça. Vamos aqui, nós estamos em casa, né? No Porto em Casa. Água preciosa. Então vocês verem até esses 7 versículos. Se isso não mudar a sua vida, você não precisa procurar mais nada na vida, nem pai de santo, nem dinheiro, nem riqueza, nem jogar na loteria, porque nunca nada mais vai conseguir mudar a sua vida. O exemplo de um grande rei. É um desconhecido. Que oração linda, preciosa.
Isso daqui, ele manda buscar a alma dele lá no inferno. Volta a minha alma ao teu repouso. Volta a minha alma ao teu repouso. A alma dele já estava no inferno. Onde que a nossa alma vai repousar? O convite de Jesus, Mateus 11, 28, vamos lembrar? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Ninguém pode fazer isso por você. Nem o presidente, nem os deputados, senadores, nem teu pai, nem tua mãe, nem o governador, nem o prefeito, nem o padre, nem pastor. E é uma decisão pessoal sua e de Deus. Deus já fez a parte dele. Jesus cumpriu a parte dele. E o Espírito Santo está agora tentando te convencer do seu erro, do pecado, para te dizer que o príncipe deste mundo já foi julgado e que o príncipe deste mundo já está condenado, mas ele continua andando com os pés na sua cabeça. Deixa de ser teimoso. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Olha quanta gente que já fizeram essa decisão, estão aqui conosco, mais da metade do Brasil. Você quer mudar a história do Brasil? Mude a história da tua vida. Deus mudou a história de Israel com o rei Davi. Mas Salomão destruiu todo o reino de Israel, que era o reino mais poderoso, a troco de nada, de entregar agora para Satanás todas essas almas que nós estamos ganhando para Jesus, da sociedade secreta, do sistema religioso, onde Deus não habita. Volta minha alma ao teu repouso, o convite que Jesus disse. Encontrarás descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Antes do rei Davi não existia Jesus Cristo, mas o Pai o salvou. E esse Pai providenciou um pacto para ninguém nunca mais precisar fazer sacrifício nenhum, matar ninguém, e para você falar direto com Ele. No passado, as pessoas tinham que esperar 1 ano para falar com o sumo sacerdote, que ele entrar na Arca da Aliança, lá onde estava a Arca da Aliança, e falar com Deus uma vez por ano. Olha como Deus te amou tanto. Hoje você fala em nome de Jesus. Lá nós temos recebido relato que os chineses estão orando dentro dos banheiros. Irmão, você pode orar dentro do seu escritório, como estou aqui, dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, da cozinha, da suíte, da varanda, qualquer hora do dia e da noite. E quantos segundos você tem gasto num dia orando por esse Deus maravilhoso? O versículo 8, visto que livraste da morte, da lágrima meus olhos e meus pés da queda. Por que ele está dizendo que o Senhor tem sido generoso comigo? Porque ele me livrou da morte, livrou meus olhos das lágrimas e livrou meus pés da queda. Por isso ele diz no versículo 1, eu amo esse meu Deus eterno, Yahvé, o El Shaddai, o grande eu sou, porque ele me livrou de tudo isso. Os irmãos sabem da minha história, quando em 94 tentaram me matar. E Satanás tenta sempre dizer que é mentira, né? Eu falava com as pessoas, 2 bruxos, tio Chico, irmão, tem provas deles aqui. Eu tenho a carteira dele de pastor da Universal, tenho documentos dele que eu fiz questão de pegar, escaneado no computador. Esse homem sacrificou criança, fez tudo. Agora teve um pastor e nós reunimos com ele. Por que não fez uma reunião aberta?
e diz que ele renunciou a tudo isso. Mentira, irmão. Mentira, ele contou muito mais detalhes que estavam aqui, irmão, que ele nem poderia contar. Você sabe que o Zeca Pagodinho era filho dele, que ele era pai de santo? Fez uma música para ele. O Chico não vai mais no Rangô, não sei o quê. O povo todo da Globo sacrificava criança. Agora parece ter um imbecil de um pastor e diz, não, isso é tudo mentira, nós fomos lá em Brasília, ele confessou. Mas cadê o vídeo, o filme? Irmão, eu estava falando, o nosso irmão Danilo fez um testemunho bonito aqui com a gente, ex-maçom grau 12, ex-satanista de alto grau. Como que ele participou de sacrifício de criança, tudo isso. Daqui uns 10, 15 anos vão sair dizendo que é mentira. Porque eles não deixam você fotografar e filmar. Hoje até muitas pessoas espertas estão entrando lá e estão filmando e mostrando. Daqui uns dias vão dizer assim, olha, tudo que o doutor Pedrosa falou é mentira. Por isso o diabo não vai fazer isso comigo, porque eu já fui precavido. Eu coloco tudo assim. Está escrito, Satanás. Isso aqui você nunca poderá dizer que é mentira o que eu falei. Oh, que coisa maravilhosa. Então Deus livrou ele de tudo isso. Da morte, das lágrimas e da queda. Andarei na presença do Senhor na terra dos vivos. Deus é um Deus de vivos, não é de mortos. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele diz, conservei a confiança, mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito, eu estou clamando, estou pedindo, eu não consigo acreditar que é verdade, Deus não está me ouvindo, eu já pedi tanto, está acontecendo isso. Mesmo nesse momento de aflição, ele disse, conservei a confiança. Que tem horas de momento de desespero que a pessoa começa a blasfemar contra Deus. E ele disse aqui, eu dizia em minha consternação, na minha depressão, ninguém é digno de confiança. Maldito o homem que confia no homem. Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? O que eu penso, o que você pode fazer por tudo isso que Deus te fez? Você vai retribuir o que? Com dinheiro? Com velas? Com imagens? Ah, eu vou me enforcar por Deus. Não. Está lá em 1 Coríntios 13. O amor, nem que se você suicidasse. É o que Ele está fazendo. Como poderei retribuir ao Senhor todos os meus benefícios? O que eu tenho feito? Eu tenho cada dia mais orado. Cada dia mais na presença do Senhor. Quanto mais minha família e os parentes me desprezaram, irmão, mais perto de Deus eu fiquei. Por isso eu nunca reclamei disso. Eu só falo para os irmãos, eu tive mais tempo para orar, eu tive mais tempo para estudar a palavra de Deus, tive mais tempo para pregar o Evangelho. Eu vou reclamar se eu já preguei o Evangelho para todas as minhas famílias, meus parentes, a maior parte, tudo dentro desse inferno de maçonaria e sistema religioso? Deus não vai requerer dessas mãos este sangue dessas pessoas, nem do meu país, porque se teve uma pessoa que bateu de frente com Satanás, dia e noite, fui eu, e muitos apareceram no caminho para tirar foto. Doutor Pedrosa, estive lá com o doutor Pedrosa, eu conheço o doutor Pedrosa. Não adianta no dia do juízo você chegar lá e dizer, eu conheço o doutor Pedrosa. Não adianta, você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer Jesus, porque Ele te conhece
desde o ventre da tua mãe. Ele conhece todos os teus pensamentos. Até quando você vai resistir à verdade? Isso está escrito há 3.000 anos. Podia ter sido escrito ontem. 3.000 anos e você ainda não percebeu isso. Nosso ministério, nós nunca cobramos um centavo, um CD, um DVD, nada, para a gente mostrar que a gente faz tudo isso por amor. Isso não é obrigação, é amor. Eu faço porque Deus mandou? Não. Faço por amor. E uma coisa, a palavra de Deus diz, olha, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. E a gente tem que entender. Jesus disse, não vim trazer a minha paz como o mundo traz. Essa paz da ONU, né? Toda essa mentirada de organização da paz da ONU. Nada disso, é conversa fiada, mentira. Eu vim trazer a minha espada. É a forma de estabelecer a paz, acabar com a violência na face da terra. Estes que levam o ramo de acácia ao nariz, eles enchem a terra de violência e me irritam. Devido às muitas abominações que eles fazem aqui, eu me afastei do meu santuário, e o meu furor está diante deles. Mesmo que gritem em alta voz aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Irmão, olha o que Deus está falando para o rei Davi, que ouve ele dia e noite, mas que esse povo da maçonaria Deus não ouve, mesmo que gritem em alta voz. Pode fazer o maior discurso, Deus não ouve esses deputados, senadores, religiosos. Deus não ouve. E você fica botando dinheiro, pagando 100.000 reais para uma oração desses homens. Nenhum deles pregou Ezequiel 8. Só eu que honro a palavra de Deus. Nenhum deles honra. E nenhum deles teve coragem de me encarar num debate. Porque Satanás sabe que ele vai perder. Não enfrenta esse homem que vocês vão perder. Ele é humilde, mas ele é preparado por Deus para desfazer as obras do diabo. Não toque nele. As duas prostitutas de Salomão, que se levantaram para me matar, para destruir o Fausto, tá todo mundo. Deus me entregou através do SAD todos os que estavam lá dentro da maçonaria. Está aí, os 5 vídeos de 2 horas. Baixem estes vídeos e guardem. E muitos outros. Eu dizia em minha contestação, ninguém é digno de confiança. Tá? Como poderei retribuir todos esses benefícios que ele fez por mim? Elevarei o cálice da salvação. O cálice do sangue de Cristo, irmão. Isso é tudo profecia que ele estava falando. Ele falou as palavras que das profecias que nós ensinamos aqui do rei Davi, foram as palavras que Jesus falou na cruz. Pai, por que me desamparaste? Pai, afasta de mim esse cálice. 1000 anos antes de Jesus, o rei Davi já tinha pronunciado essas expressões. E ele falou, acho que é em Salmo 25, estes cães que me crucificaram, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. O rei Davi já sabia, porque Deus revelava a ele, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E Deus disse, eu não farei coisa alguma sem antes revelar aos meus servos, os profetas. E eu não terei segredo para com aqueles que me amam. Se você ama a Deus e Deus te ama, irmão, prepare. Se possível fosse, Satanás te enganaria, mas ninguém vai te enganar. Ai, irmão, quantas conversas. Nossa. A minha ex, a primeira lá, a outra dizia, não, esse negócio de maçonaria não existe, você é doido. Isso é coisa lá de Dom Pedro I, já acabou, já passou, não existe mais. Irmão, 40 anos.
Olha a maçonaria, em todos os lugares, símbolos, obelisco, tiraram crucifixo, tiraram tudo, o mundo inteiro. Mas o pênis de Satanás está lá. E é assim que eles interpretam. E aquela roda redonda embaixo é o órgão sexual feminino. 40 anos, irmão, você não ouvia falar em lugar nenhum. Você não tinha um livro evangélico de maçonaria. Foi uma luta para traduzir e trazer os primeiros. Porque Deus não fará qualquer coisa sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Irmão, venha ser um servo de Deus. Abandone toda e qualquer forma de pecado que vale. Você não vai sentir falta de nada do mundo. Estou te falando. Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cálice de sangue de Jesus. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Não vou ficar aquele cristão James Bond escondido. Não, irmão, não, irmão. Glória a Deus, irmão. Não, mas eu sou da paz, não vou enfrentar isso não. Não falo. Irmão, quantas pessoas têm medo de se inscrever no canal, irmão? Porque não conhece o poder de Deus, só conhece o poder de Satanás. Olha o que Salomão, o rei Davi está falando aqui, gente. A irmã colocou aqui, a irmã Márcia, os 2 livros de Salomão são a Goetia de Salomão e a Clavícula de Salomão. Está entre os 15 livros mais satânicos do mundo. Você pode pegar qualquer maçom, esses que escreveram, Antônio Lavey, que escreveu a Bíblia de Satanás e não sei o quê, todos eles chamam Satanás de Abraxa, o que é a maçonaria. E os próprios eu provei, peguei aqueles livros horrorosos dos Illuminati. Fiz o estudo aqui, já mostrei para vocês, eu pretendo até repetir. Que as pessoas vêm me perguntar as coisas, mas não assistem aos nossos canais. Vêm fazer pergunta para mim, mas não assistem, não se inscrevem nos nossos canais. Que é o canal da Igreja de Cristo, não é o canal do Dr. Pedrosa. Aqui é o canal da coisa mais preciosa que existe no mundo, que se chama Igreja de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Ninguém aqui quer ser a cabeça. Porque se isso for, dá tudo errado. Nós somos felizes em sermos o corpo. Então, custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Quantas pessoas estão sendo decapitadas. Eu denuncio, não pode mostrar, você pode matar cristão, mas você não pode denunciar nas redes sociais. Eu estou mandando pelo WhatsApp, por todos os outros lugares. Fuzilamento de mãe com os filhos. Qual o erro grande que uma mulher dessa comete, principalmente lá na África, nos países árabes? É serva do Senhor Jesus Cristo. Ela não bebe, ela não fuma, ela não mata, ela não rouba, ela não se prostitui, ela não adora ídolos. É uma mãe pobre, simples, que cuida do seu filhinho e morre fuzilado pelos próprios muçulmanos africanos. E a ONU nunca defendeu, gente. Tem que dizer isso. A ONU é a pior desgraça do mundo. Desde 1980 ela vem preparando a legalização do pecado. Olha o Plano Nacional de Direitos Humanos que o Lula assinou, a versão 3, sem ler. Proíbe a pregação do Evangelho. E eu gritei e falei, não, ele é doido. Estão vendo agora? O preço que você já pagou, que seus familiares pagaram? Estão vendo? Se ouve a voz do diabo, não ouve a voz de Deus, então está assim. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o povo. Nada de envergonhar e esconder a palavra de Deus, não.
Custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. E a mim também custa muito. Eu denuncio há 40 anos. Não, todo esse envolvimento de sociedade secreta, tudo isso. Mas denuncio desde 2004. Nós já vamos para 18 anos. O desaparecimento de 30, 40 mil crianças inocentes que são sacrificadas para Satanás. E nunca teve uma entidade da ONU, nem um sistema religioso, nem do governo, do Estado, do Brasil, para ajudar a gente a denunciar isso. Vem agora, 31 de outubro. Quem fez cartazes nos desespero pelas ruas, Halloween é o cacete, viva a cultura nacional, Halloween é satanismo, Brasil, país cristão, escrevendo nos viadutos, para todo lado, dia e noite, de madrugada, mesas e mesas. Fecharam o MV Brasil, que era um movimento nacionalista do qual participava. Único jornal que naquela época, eu tenho a revista aqui, de domingo, guardada aqui, não vou mexer aqui porque são quase 1000 revistas aqui. E nessa revista de domingo eles nos deram 8 páginas, mas eu não apareci, que eu já sou manjado, então patrocinei tudo, ajudei os cartazes com cola de trigo, os viadutos, dia e noite, no Rio de Janeiro, que nunca se pôde falar isso em nenhum canal de televisão. Me chamaram na Rede Boas Novas para falar de Halloween, eu falei. E quando eu falei que era satanismo e que isso era prática comum entre os maçons, como o nosso irmão Danilo testemunhou recentemente aqui, a Rede Boas Novas, Boa Notícia da Assembleia do Diabo, me convidou outra vez, falou, mas você não pode falar de maçonaria. O que eu disse para eles? Vão para aquele lugar, o inferno. Eu não vou enganar o povo de Deus, nunca enganei. Esse é o sistema que está aí, irmão. Se eu quisesse botar a minha cara na televisão para falar mentira, todo dia tinha convite. Eu não. Eu posso falar por 1 ou 2 pessoas, 3 ou mais, mas sempre será a palavra de Deus a verdade. Eu não tenho autoridade para isso. Mas você está colocando aqui, nós estamos colocando. Estou falando. Então custa muito para o Senhor ver os seus fiéis. Ah, Senhor, bem que sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me dos meus grilhões, das grades, né? Das prisões. Esse salmo ele está dando louvores a Deus pela liberdade, que só Deus pode dar liberdade. Ninguém mais. Essa besteira, igualité, liberté, fraternité, essas coisas desses boiolas. Ei, irmão, para com isso. Está no protocolo dos sábios, dos idiotas de Salomão. Não posso chamar isso de sábios, né? O protocolo dos idiotas de Salomão está escrito lá. Nós vamos usar esta isca mentirosa de igualité, liberté, fraternité. Para ti, quase que rima. Deus que me perdoe, irmão, mas eu sou bem-humorado também, né? Então você entendeu a piada. É isso que faz esse povo, irmão. Não existe nada de igualdade. Igualdade se os banqueiros pegam o seu dinheiro lá e te pagam 3%, 4% ao ano, pega o seu dinheiro e empresta para mim no cartão do cheque especial, ou no cartão de crédito, ou no cheque especial, eu vou pagar 300, 400, 500% de juro ao ano, no dinheiro que saiu do seu bolso para o meu bolso. Eles não gastaram um centavo. Isso é igualdade?
Isso é fraternidade? Irmão, mentira do diabo, irmão. Por isso nunca teve ninguém que pudesse me enfrentar, porque eu trabalho com verdade. Deus me deu sabedoria, pôs palavras na minha boca. Ah, Senhor, bem que eu sou teu servo, sim, teu servo, filho da tua serva, livraste-me dos meus grilhões. Eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, de agradecimento, invocando o seu nome. Como é que a gente agradece a Deus? Invocando o nome dele, como nós estamos aqui toda noite, orando durante o dia, de madrugada, toda noite. Essa é a forma que nós temos de agradecer a Deus, não sair procurando político, judiciário, religioso, esses homens da mentira. Aí que você vai procurar, está perdendo tempo, está perdendo tua alma, tua salvação, teu dinheiro. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença do seu povo. Nós estamos fazendo aqui, de uma rede social, falando para várias pessoas do mundo todo, dando testemunho que cumprirei meus votos para com o Senhor, na presença de todos os seus servos. Olha quantas pessoas são executadas, nega a palavra de Jesus aí, nega. Eu não nego, então você vai ser crucificado. Nega a palavra de Jesus? Não, não nego, fuzilado. Quantas pessoas assim no mundo, irmão? E você está nessa folga? Eles morreram cruelmente, mas foram salvos. E você está esperando o quê? O dia que chegar o dia da marca da besta, não, eu tenho medo, pode colocar, pode colocar. Imagina lá na grande tribulação, a igreja prostituta lá. 144 mil judeus vão reconhecer que Jesus é o Messias, a quem transpassaram. Não vão aceitar essa maçonaria, esse governo mundial aí das duas bestas. Eles serão decapitados. Estes judeus. Apocalipse aqui, acho que é 21:4. Vamos ver aqui. Irmão, não sei como eu consigo ainda gravar tanta coisa na minha cabeça, cheia de estresse, de tudo. Deixa eu ver aqui. 21 ou é 20? Aqui, ó, Apocalipse 20, versículo 4. E vi, lembrando antes disso, Apocalipse 7, eles vão perguntar. Já estava no meio da grande tribulação. Ele pergunta, quem são estes? O João, né? Fala, quem são estes que de vestes brancas que estão embaixo do altar? Aí o anjo vai dizer para ele, são 144 mil judeus, 12 mil judeus de cada tribo. Ele descreve as 12 tribos ali. Estes são os que vieram da grande tribulação. Está lá, Apocalipse 7. Agora nós estamos vendo aqui o que vai falar aqui, ó, em Apocalipse 20, depois que Jesus já desce aqui em Apocalipse 19. 19 já volta à igreja. Apocalipse 1, 2, 3 é falando da igreja. Depois 19, 20, 21, 22, aí volta a falar da igreja. Apocalipse 4, ali é tudo da grande tribulação, até Apocalipse 19. 19 em diante volta a falar da igreja. Tá? Então aqui, Apocalipse 20, Satanás é aprisionado por 1000 anos, e diz aqui, ó, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinais na sua testa, nem em suas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa é a igreja que vai reinar no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. 1000 anos aqui com Jesus, Satanás, o anticristo, falso profeta, são presos por 1000 anos. Então ele diz aqui, cumprirei meus votos para com o Senhor na presença do teu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém.
nesse tempo ainda estava valendo o templo de Salomão, até que Ezequiel 8, no versículo 6, Deus disse: devido às grandes abominações que você faz aqui, eu me abandono, eu me afastei do meu santuário, tirou Salomão do trono, dividiu o reino de Israel em norte e sul, acabou com o povo de Israel, se dispersou todo. Hoje você não sabe direito quem é judeu, quem não é. E só na linhagem das duas tribos do sul, de Judá e Benjamim, essas duas tribos que tem Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Então nós vemos aqui este meia-noite em ponto, estamos acabando, esta coisa extraordinária que se chama a palavra de Deus. Olha aqui, agradeço pela libertação. Ele foi grato a Deus por resto da sua vida. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Vamos orar, irmão. É a melhor coisa que você tem para fazer na sua vida, é orar. Você vai ver que foi o maior investimento que você fez na sua vida, os momentos que você mais passou orando, estudando a palavra de Deus e reunidos aqui como Igreja de Cristo. Se você é tímido, não consegue falar a palavra de Deus, pega um vídeo desse, mas manda para a sogra, até a sogra, Pedro curou até a sogra dele, chamou Jesus, até a sua sogra merece conhecer isso, irmão. Manda para os seus amigos, seus inimigos. Porque quem vai convencê-los do erro, do pecado, do perigo, não sou eu nem você, é o Espírito Santo. Orem essas pessoas que estão assistindo isso daqui. A vida deles serão transformadas para sempre. Que Deus te abençoe e te dê muita coragem para você viver essa verdade que nós estamos vivendo aqui hoje. Uma boa noite, que a graça de Deus, a paz de Deus, o Espírito Santo com porção dobrada, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua benevolência, alcance você, sua família, o seu país e o mundo, para que possamos ser felizes juntos e ter a certeza que nós cuidamos do nosso corpo, dos nossos irmãos, do nosso país e do mundo, com o que tem de melhor e mais precioso, a palavra de Deus. Jesus, quando voltar, está aqui, ó, Apocalipse 19, deixa eu ler aqui. Às vezes a pessoa falando tanta coisa, né? Irmão, só mostra aqui às vezes para vocês verem. Olha como que isso aqui está arriscado. É uma das Bíblias. As outras também, olha. Isso é estudo. Riscado. Ó. Ó. Apocalipse 19. Vamos ler do 11, a vitória de Cristo. Eu gosto disso daqui. Vamos ver do 11 até o 15. Eu gosto disso daqui, para a gente encerrar com a mensagem de vitória. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Tudo que a gente queria aqui para o Brasil, né? Para o povo brasileiro reconhecesse esse Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. É um nome identificado por ele. E tem um montão de gente aí querendo adivinhar. 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, que ele vem e pisa o lagar. Aquelas pessoas que pisavam as uvas para amassar a uva, para fazer o suco, então aquele vinho respingava. Então, está mostrando que Jesus vem na terceira colheita. Né? Tem a primeira colheita, a do meio, que são a primeira é a Igreja de Cristo, né? A noiva de Cristo, a do meio são a dos judeus, exatamente como eles faziam as 3 colheitas do ano.
primavera, verão e outono. Aí vem no outono a colheita da uva, e Jesus volta aqui e faz a última colheita. Inicia um novo céu e nova terra. Então, por isso que ele diz que ele está com as suas vestes vestes salpicadas de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E o nome pelo qual se chama é isso daqui, ó, que nós estamos falando. Esse é o nome de Jesus, a Palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Entenderam? Como é bonito, maravilhoso, simples, fácil de entender a Palavra de Deus. Por amor, você não paga nada. Eu te agradeço a sua paciência em ouvir esses trechos da Palavra de Deus. E que o Espírito Santo vai moer isso no seu coração, na sua mente. Enquanto você viver, você não vai esquecer dessa mensagem. Até que seja nos últimos minutos de vida. Agora, no dia do meu aniversário, 12 de outubro, não vou contar todo o lance. Eu vim saber isso na sexta-feira. Um casal de primos, lá em Vitória, estava dirigindo o carro, ele ia para o médico para fazer um check-up de negócio de pele, e começou a querer passar mal lá, estou resumindo a história. Eu falei assim, então vamos lá para o cardiologista para a gente revisar isso. Aí a minha prima falou, deixa eu ir dirigindo. Ele falou, não, eu estou bem, deixa eu ir dirigindo. Pode deixar, meu amigo, eu estou muito bem, a vida, que negócio de Jesus agora, não quero nada não. Estou muito bem aqui no mundo, estou no meu trabalho, tem 2 mulheres, tem mais não sei o quê, eu sou Deus, estou na maçonaria, no sistema religioso eu sou um cara importante, não precisa nada não. Pode deixar, deixa comigo. Assim que só parodiando o que as pessoas fazem, né? Então ele, um cara muito responsável, seguro, pode deixar, eu vou. Aí minha prima foi conversando com ele. Fala. Ai, tá bem, tá tudo bem, não sei o quê. Quando chegou no determinado local, o sinal fechou, ele parou. Ele foi com a mão na chave do carro e fez assim, ó. O carro, como é que a gente diz? O carro morreu. Ele assim, morreu. Como se fosse tentar ligar o carro. E ele fez assim com a cabeça. Hoje não poderia ter acontecido isso contigo, mas você ainda está vivo. Você ainda tem poder de decisão. Depois da morte acabou. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. O título desse estudo hoje que nós fizemos, agradeço pela libertação. Hoje Cristo quer te libertar. Tome a sua decisão hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Pique esse apelo de Jesus aqui. Que Deus trabalhe essa mensagem no seu coração, na sua família, e que não volte vazia. Obrigado pela atenção dos irmãos. Hoje não deve nem muito tempo para colocar as mensagens aqui, fui trabalhando muito rápido, mas eu peço que os irmãos leiam os comentários, né? Esse povo querido, povo de Deus, né? A gente ter essa certeza que tem um Deus que nos ouve. E Ele responde no tempo dele. Mas Ele sempre está te ouvindo. Não desespere. Tá bom? Um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.